quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, então esse Espírito Santo vem, e ele mora em nós, e ele habita em nós, e ele começa a transformar. Jesus, ele é mestre em transformar. Deus é mestre em transformação. Você vê que Deus pega a terra ali sem forma, vazia, cheia de trevas, desorganização total, e Deus vem e começa a dar ordem ali, começa a colocar as coisas tudo em ordem. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos sem Jesus, nós somos cheios de trevas, depravados, destituídos da glória de Deus, desorganizados. Mas Deus vem e começa a trabalhar por meio do Espírito. Da mesma forma, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus começou a dar ordem à criação, e tudo foi se organizando. Tudo foi colocado em ordem, tudo foi colocado nos seus devidos lugares. Assim é o novo nascimento na vida do cristão. Quando o cristão, Jesus vem na vida dele, entra, começa a fazer morada nele, se torna um com Deus, porque a Bíblia diz que quando nós recebemos a Cristo, tornamos um só Espírito com Ele, então somos unificados a Ele, somos regenerados, então o Espírito Santo começa a trabalhar, mudando o seu caráter, transformando o seu caráter ao caráter de Cristo. E o lema, irmãos, é ser semelhante a Cristo. O foco é semelhante a Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso alvo. E então Jesus vem e diz: não te admires. Versículo 5. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. Deus, ele exige que nós, cada um de nós, dos seus filhos, o adorem em Espírito e em verdade. Deus só aceita a adoração no Espírito. Deus só aceita o louvor no Espírito. Deus só aceita a oração no Espírito, porque nós somos Espírito. Deus criou primeiro o homem Espírito, não foi o homem carne, foi o homem Espírito. E nós só temos essa comunhão com Deus no Espírito. Mas o problema é que quando o homem nasce morto. Ele nasce morto espiritual. O seu espírito está desativado. E é para ser esse espírito do homem ser ativado novamente, ser ressuscitado, precisa dessa regeneração. É aqui onde entra a regeneração. Se nós não recebemos Cristo em nossas vidas, se nós não nascermos de novo, nós estamos mortos espiritual. Nosso espírito está morto, desativado, e como mortos não podemos ter comunhão com Ele. Por isso, aqui em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim: mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Quando? Quando recebemos Jesus. Quando? Quando nascemos de novo. Quando somos regenerados, transformados conforme a imagem de Cristo, então nos tornamos filhos. Não existe filho de Deus sem o novo nascimento. Não existe regeneração, batismo com o Espírito Santo, vida eterna, sem o novo nascimento. O próprio Jesus, ele disse: não te admires, João capítulo 3, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então essa é a maior necessidade nossa, irmãos. A maior necessidade do Brasil, do mundo, dos pecadores, dos crentes, é o novo nascimento. Porque sem esse novo nascimento, nós podemos vir até para a igreja, nós podemos até comer pão, beber vinho, mudar as vestes, parar alguns lugares, frequentar alguns lugares, mas se não houver uma transformação genuína no nosso coração, nós iremos para o inferno, como religiosos. Temos grandes exemplos de religiosos. Podemos citar Paulo. Paulo era um religioso prudente. Estava ali perseguindo a igreja, estava matando os crentes, mas ali ele estava pensando que estava fazendo o que é correto. E ele perseguia a igreja, ele perseguia os filhos de Deus. Quem era Paulo? Um religioso. Quando ele se encontra com Jesus, ele tem uma transformação, completamente transformado, ao ponto de dizer: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo vivendo em mim? É sendo uma nova criatura. Você sendo uma nova criatura, você não pode Cristo viver em você se você não for uma nova criatura, se não for regenerado, se não for transformado, se não nascer de novo. Cornélio, um homem de boas obras,
de boas ações, um homem que orava todos os dias ali, dava esmola, mas não era regenerado, ele não era transformado, ele não tinha ainda o novo nascimento, precisou do novo nascimento. O jovem rico, um rapaz bom, que guardava a lei, chega diante de Jesus, Jesus oferece vida eterna, transformação, ele rejeita, ele não recebeu o novo nascimento, ele não recebeu essa regeneração, apesar de ser bom, a religião não pôde salvar ele. E temos muitos exemplos na Bíblia, o levita e o sacerdote, que passaram diante daquele homem estava jogado no chão, e eles estavam muito ocupados, dizendo eles que a obra de Deus não era em primeiro lugar, tem que chegar no culto, que estava atrasado, e aquele irmão estava no chão ali, não, se não fosse na hora do culto, eu ia até atender ele, mas na hora de eu ir para o culto, eu chegar atrasado, deixa ele aí. Não, a obra de Deus era aquela, o amor fraternal no coração, mas ele não tinha amor, apesar dele estar no templo, apesar dele ser um levita, um sacerdote, mas ele não tinha aquela regeneração, porque a regeneração traz esse amor de Cristo em você, o qual Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu tivesse a fé de transportar os montes, e não tivesse o amor, se não tivesse a transformação, a regeneração, o Espírito Santo, nada seria. Sem a regeneração, sem o novo nascimento, nós estamos perdidos. Precisamos buscar o novo nascimento. Essa deve ser a maior oração nossa todos os dias. Senhor Deus, faz-me um novo homem. Muda meu caráter conforme o caráter de Cristo. Porque nós precisamos dessa mudança interior. Jesus disse, conhecereis a árvores pelo fruto. Pelos frutos conhecereis. A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Não se pode dar fruto se a pessoa primeiro não foi regenerada. Não se pode dar fruto se a pessoa primeiro não for transformada. Porque os frutos vêm pelo quê? Pelo Espírito. E para receber o Espírito Santo, nós temos que receber Cristo em nossas vidas. E esse Espírito Santo, quando recebemos Cristo, ele vai transformando nosso caráter. Dia após dia, você vai se tornando uma melhor pessoa. Dia após dia, você vai evoluindo, como diz a Bíblia, que a luz do justo é como a aurora, como o nascer do sol, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A sua tendência é melhorar, a sua luta é melhorar, a sua batalha é contra o pecado, é contra a sua carne. O seu alvo é Cristo, é ser semelhante a Cristo. Porque você sabe que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Necessário é vos nascer de novo. E todos aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, verdadeiro, eles nasceram de novo. Apesar de uns que andaram com Jesus, viveram com Jesus, receberam ordens de Jesus, autoridade de Jesus, mas não nasceram de novo e não vão nascer de novo. Tem uma classe que não vai nascer de novo, porque tem o joio e tem o trigo, tem a ovelha e tem o bode. Jesus disse, naquele dia, muitos dirão no meu nome, mas se eu não fiz maravilhas, mas se eu não profetizei, Jesus dirá para ele, não vos conheço. Por quê? Não conhece eles? Porque não nasceram de novo, não tornaram os filhos de Deus, não tornaram participantes da natureza divina, então eles não puderam entrar, por quê? Porque não foram regenerados. Apesar de estar na igreja, apesar de pregar, apesar de viver uma vida de religiosidade, de ler a Bíblia, de conhecer as Escrituras, de mudar muitas coisas, mas não mudaram o seu interior. Assim como a mulher de Ló saiu do Egito, ou melhor, saiu de Sodoma, ela saiu de Sodoma, mas o seu coração estava em Sodoma, e ela olhou para trás, e ela ficou desejando a cidade, ela não queria sair daquela cidade, ela pensou nos seus bens, pensou nas suas joias, e o coração dela estava na cidade, e ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, ela morreu. E se nós não sairmos do mundo, e o mundo sai de nós pereceremos da mesma forma. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, eles estavam atrás das paneladas do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, eles estavam com as mesmas atitudes dos egípcios, eles estavam com seus corações no Egito, apesar de estar no deserto, eles estavam muito longe do Egito, eles não estavam mais no Egito, mas o Egito estava neles. E se esse Egito, esse mundo não for tirado de nós vamos para o inferno como crentes, tomando ceia, pregando, evangelizando, com a Bíblia debaixo do braço, iremos para o inferno da mesma maneira, se não nascermos de novo, porque é Jesus que diz, necessário é vos nascer de novo, não te admires que eu te dizer, importa vos nascer de novo.